Fala, torcida Cruzmaltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Maurício Souza admite má atuação e diz que fim de invencibilidade não afetará o time. O técnico Maurício Souza admitiu que o Vasco não fez uma boa atuação contra o Novo Horizontino e que o fim da invencibilidade não irá abalar o time. A noite desta quarta-feira, dia 29, não foi confortável para o Vasco. A equipe visitou o Novo Horizontino e saiu derrotado pelo placar de 2-0 na 15ª rodada da Série B do Brasileirão. Depois de 4 vitórias consecutivas na competição e uma diferença mínima de pontos para o Cruzeiro, a equipe saiu derrotada e terá de reencontrar o seu melhor futebol no próximo domingo, dia 3, quando joga contra o Sport. O Vasco não viveu uma noite das mais agradáveis contra o Novo Horizontino. Sem muita inspiração no campo de ataque, Thiago Rodrigues foi quem mais trabalhou no campo de defesa e evitou que a derrota fosse ainda maior. O Vasco foi irreconhecível no primeiro tempo da partida contra o Novo Horizontino. A equipe, que faz uma grande campanha na Série B do Brasileirão, foi presa fácil para os donos da casa e pouco criou durante a etapa inicial. Enquanto isso, os mandantes fizeram Thiago Rodrigues operar alguns milagres no jogo. Em entrevista coletiva, o treinador vascaíno admitiu que sua equipe não teve uma boa atuação. Abre aspas, acho que o Vasco teve uma noite infeliz. Não conseguimos colocar em prática o que a gente imaginava. A gente sabe que vai encontrar adversários que vão competir demais contra a gente. Infelizmente, não tenho o que falar. O mérito é do Novo Horizontino por ter conseguido fazer um jogo extremamente qualificado e foram felizes, fecha aspas, afirmou o técnico. O Vasco voltará aos gramados no próximo domingo contra o Sport no Maracanã com casa cheia. Na opinião de Maurício Souza, o fim da invencibilidade não irá afetar o bom momento do Cruzmaltino na Série B. Abre aspas, a gente sente a derrota, mas não muda nada. A gente conversou no vestiário, sabemos que domingo tem uma nova batalha. A Série B vem se mostrando uma das edições mais equilibradas dos últimos tempos. A gente sabia que ia encontrar dificuldade aqui dentro. Saímos tristes com o resultado, mas cientes de que estamos muito bem na competição. No domingo, esperamos sair com os 3 pontos e dar alegria para a torcida do Vasco, fecha aspas, disse o técnico. Ajeite-se do vascaíno, qual é a sua avaliação em relação ao jogo de ontem, onde o Vasco saiu derrotado para o Novo Horizontino fora de casa pelo placar de 2-0. O técnico do Vasco sofre primeiras críticas da torcida vascaína após derrota para o Novo Horizontino. Para a torcida, o treinador tentou inovar na escalação do Vasco, com Figueiredo como centroavante e Palácios de titular na ponta, mas as mudanças não deram certo e a torcida criticou o treinador. A derrota do Vasco para o Novo Horizontino por 2-0 no estádio Jorgeão pela 15ª rodada da Série B quebrou a única invencibilidade que sobrevivia nas 3 divisões do Brasileiro e serviu para que o treinador Maurício Souza sofresse as primeiras críticas de seu trabalho. A mudança se deu no ataque, o deslocamento de Figueiredo para o centro do ataque e a inserção de Palácios no meio tirou o poder de asfixia na saída de bola adversária e não produziu volume ofensivo na equipe. A partida, considerada por muitos como a pior do Cruzmaltino nesta Série B, demonstrou alguns dados estarrecedores. Segundo o Footstats, o Vasco errou 60 passes, bem mais que os 44 de média na Série B, e só fez 5 desarmes na partida inteira. A equipe sofreu principalmente pelo seu lado direito da defesa, com Ronald sendo incisivo nas costas do lateral Everton, que não esteve bem na partida. Aliás, toda a defesa, que costuma ir bem nos jogos, sendo uma das menos vazadas da competição, foi um problema nesta partida. Anderson Conceição, inclusive, foi expulso e não enfrenta o Sport no domingo. Em seu terceiro jogo no comando vascaíno, Maurício Souza sofreu as primeiras críticas. Muitos questionaram que não há como Palácios jogar junto de Nenê, pelas características semelhantes dos dois. O deslocamento de Figueiredo e a saída dos centroavantes Getúlio mudaram a configuração do ataque, que pouco produziu, e abriu um corredor no lado direito que permitiu os escapes do Tigre.
Em coletiva após o jogo, Maurício Souza minimizou as mudanças que promoveu e preferiu elogiar o Novo Horizontino. Com 30 pontos, o Vasco segue na vice-liderança da competição e agora ficou a 4 pontos do Cruzeiro, que tem um jogo a menos, e a 9 do Sport, quinto colocado e adversário de domingo. O jogo acontece no Maracanã às 16 horas. Foram vendidos para a partida 65 mil ingressos. Mas e aí, torcedor vascaíno, você acha que o técnico Maurício Souza escalou o Vasco de forma errada? Sim ou não? Deixa nos comentários a sua opinião em relação ao jogo de ontem. Técnico Maurício Souza do Vasco deve ter uma série de problemas na equipe para enfrentar o Sport. O Vasco conheceu a sua primeira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Depois de 14 rodadas invicto na competição, o Cruz Maltino enfrentou o Novo Horizontino no estádio Jorge Ismael de Biase, na noite desta última quarta-feira, dia 29, e saiu derrotado pelo placar de 2-0. A equipe viu sua invencibilidade na Série B acabar nesta quarta-feira. Os Cruz Maltinos foram derrotados pelo Novo Horizontino em Novo Horizonte. Com o resultado, os cariocas seguem com 30 pontos na vice-liderança, já os paulistas foram a 20 pontos e estão na parte de cima da classificação. O Vasco teve uma péssima atuação no jogo e viu o Novo Horizontino fazer o goleiro Thiago Rodrigues operar grandes defesas. Na próxima rodada, o Vasco recebe o Sport neste domingo, no Maracanã. Para essa partida, o Vasco pode ter alguns desfalques para o domingo. 3 ausências serão certas: o zagueiro Anderson Conceição suspenso, mas que estava se recuperando de um corte na testa, o lateral direito Gabriel Dias, ainda se recuperando de lesão, e o meia Nenê, que de acordo com o técnico Maurício Souza, teve que jogar no sacrifício contra o Novo Horizontino. O treinador comentou sobre estas situações. Abre aspas, o Anderson estava apto para jogar por uma recomendação médica. Quem não estava muito bem era o Nenê, que estava se queixando de dores na panturrilha e jogou até quando podia aguentar. Fecha aspas, disse o técnico. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.